Esse domingo, um consórcio de jornalistas investigativos de diversos veículos divulgou uma série de reportagens que vazam dados sobre contas offshore, ou seja, contas em paraísos fiscais, de poderosos do mundo inteiro, inclusive. E bem hoje caiu o WhatsApp, né? Coincidência? Será? Ou será coisa dos Illuminati? Saudade daquele meu grupo de teoria de conspiração do Facebook que ficou fora do ar a tarde inteira. Enfim. Bom, o que importa é que jogaram dados no ventilador e muita gente está tendo de se explicar. Entre essas pessoas está o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, que, segundo os Pandora Papers, tem quase 10 milhões de dólares em uma conta nas Ilhas Virgens Britânicas. Ô, Thaís, é bom deixar claro que ter conta em paraíso fiscal não é crime, desde que seja tudo declarado à Receita. Mas tem uma coisa muito indigesta nesse caso do Guedes, é que ele é ministro da Economia e com os rumos que a economia tomou por aqui, ele acabou faturando muito nessa, né? Ganhou cerca de 14 milhões de reais só com flutuação de câmbio. Que acabou, né, no fim das contas, tirando grana e dificultou a vida de muita gente. Até agora, o Guedes não falou nada a esse respeito. Finalmente acharam alguma coisa que o posto Ipiranga não sabe explicar, ô Thaís? Pois é, Tabet, como você falou, não é crime você ter conta em paraíso fiscal desde que você a declare, mas existe uma norma que impede gente que ocupa cargo público de ter esse tipo de conta, até por causa desse risco de poder usar de informações privilegiadas para manipular esses procedimentos. Agora, eu acho que isso já é um palpite, é uma impressão, eu acho que o dito establishment, ou, enfim, os apoiadores do governo Bolsonaro, e não só os apoiadores, mas, por exemplo, os grupos interessados em manter o Guedes vão fazer de tudo para jogar aí uma cortina de fumaça em cima desse negócio, porque tudo que eles não querem é que caia agora o Paulo Guedes, até porque eles morrem de medo que entre no lugar dele o Pedro Guimarães, né, que é tipo a assombração do mercado, né, o Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, ultra bolsonarista e bastante imprevisível em relação à economia. Os liberais, o PIB, o mercado, o dito mercado financeiro, morrem de medo que isso aconteça. Então, eu tenho a impressão que vai haver assim um esforço muito grande desses grupos para dar uma aliviada aí para o Paulo Guedes, afinal de contas, 10 mil dólares, não sei o quê. Aliás, a gente vai falar dessa questão mais para frente, mas a quantidade, que não é muito grande para alguém, são 10 mil dólares, né? Você falou. 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões. Ah, bom. 10 milhões. Então, são 10 milhões, já muda bastante de figura. Mas não acho que as pessoas vão querer fuçar muito nisso, sabe? Porque, como eu disse, tem uma impressão aí de que ruim com Paulo Guedes, pior sem ele, e pior ainda se vier alguém como Pedro Guimarães no lugar. Então, acho que vai ter uma operação abafa a caminho aí. Você concorda com isso? Olha que tem alguns caras que operam o mercado financeiro que não aceitam que regras de ouro sejam quebradas. E essa é uma regra de ouro para quem mexe com dinheiro. Não me roube. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também tinha uma conta offshore que foi fechada em 2020. Me chamou a atenção na reportagem da Piauí uma informação sobre a Comissão de Ética Pública que julga esses casos e que demorou, aliás, 2 anos e meio para dizer que não tinha nenhum problema no Paulo Guedes administrar sua offshore enquanto é ministro da Economia. A reportagem conta que, em maio de 2020, o conselheiro Eric Vidigal pediu demissão e disse numa carta que não tinha entrado na comissão para bater palma para governantes indecentes ou para perseguir desafetos do governo. Andreasa, é estranho essa comissão não recomendar nada ao Paulo Guedes? Tem a ver com isso que a Thaís está falando? É muito estranho, né? E se deu pouca atenção ao fato de as reportagens desse consórcio, do Pandora Papers, denunciar essa comissão. Essa comissão é denunciada como tendo problema a partir do relato do Eric Vidigal. Tem 2 problemas aí, Tabet, 2 problemas formais: Código de Conduta da Administração Federal e Lei de Conflito de Interesses. Vamos deixar de lado, vamos considerar que o ministro tem a sua conta e, de fato, ele a declarou,
e que não tenha havido, nesse período em que é ministro, que não tenha havido movimentação na conta. Isso não está claro até agora, tá? Mas vamos supor que não tenha havido movimentação na conta. Ainda assim, é aceitável, do ponto de vista ético, que um ministro de Estado, tanto mais sendo ministro da Economia, tenha uma empresa offshore em paraíso fiscal? A gente está disposto a admitir isso no nosso ambiente público? É uma questão controversa, porque, pensando em conflito de interesse, qualquer modificação que ele proponha e que beneficie gente que tem offshores fora do Brasil, pode levantar uma suspeita contra ele, mesmo que ele não se beneficie. A margem de atuação de um ministro de Estado tendo uma offshore fora do Brasil é muito pequena. Ele tinha algumas opções, Tabet. Ele podia, obviamente, fechar a offshore, ou podia criar aquilo que se chama de blind trust, né, de trust cega. Ele colocaria o dinheiro, enquanto fosse ministro de Estado, sob a gestão de terceiros sobre os quais ele não tem gestão, não tem influência. E com isso ele se blindaria. Se eu não me engano, talvez a Thaís se lembre, o Henrique Meirelles, quando assumiu no governo Lula, o Banco Central, ele fez isso. É uma forma de se proteger. Quando ele era investidor, porque ele criou essa offshore em 2014, para se proteger do governo Dilma, segundo a sua avaliação. Ele botou dinheiro em 2014 e 2015. Não teria tido aportes depois disso. Tudo bem, ele era um investidor naquela altura e, como a Thaís explicou muito bem, tudo bem, tem direito de abrir, é legal, dinheiro de origem lícita declarada offshore, tudo bem. Mas quando o sujeito, passados alguns anos, se torna ministro de Estado, isso não muda de figura do ponto de vista ético? Esqueçamos a movimentação de dinheiro, porque, por exemplo, houve a desvalorização do real, projetando em ganho para ele, cambialmente falando. Só que ele pode não ter materializado isso, né? Houve a variação cambial, em tese ele poderia ganhar, mas ele não materializou, ele não trouxe o dinheiro para o Brasil. Isso não necessariamente terá acontecido, e parece que não aconteceu. Mesmo assim, a questão ética não se sustenta per si. Essa é uma questão que está passando à margem do debate.